Gênesis 17, do verso 15 ao verso 27, diz assim a palavra de Deus. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar nesse momento? Pai bendito, Deus amado, exaltamos o teu nome glorioso, agradecemos porque nos reunimos no dia do Senhor, primeiro dia do Senhor deste ano, a fim de bendizer, ó Deus, e exaltar o nome da tua glória. Queremos rogar, ó Deus, que o Senhor venha de fato nesse instante instruir, ó Deus, o nosso coração por meio da tua palavra. Que ela venha calar profundamente no nosso coração, que ela venha nos amoldar, ó Deus, a Jesus Cristo, o nosso Redentor, em nome de quem nos achegamos a Ti, e em nome de quem oramos nesta noite. Amém. Meus irmãos, a caminhada da fé é uma caminhada deveras complicada, mas a despeito de toda a complicação que decorre do caminho cristão, de todas as dificuldades que nós certamente enfrentaremos quando nós começamos a caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo, nós temos a promessa da Escritura de que o Senhor está conosco todos os dias, e assim estará até a consumação dos séculos. E nesse tempo em que nós cremos em Jesus, até o dia da nossa morte, ou até o dia em que o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja, para estar com a sua igreja, nós estaremos então sendo tratados pelo Senhor, para que a promessa que Ele fez se cumpra, promessa de nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Nós fomos criados como Adão no início, e como Adão pecou e foi desfigurada a imagem de Deus nele, quando herdamos essa natureza de Adão, herdamos a natureza desfigurada. Somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos uma imagem desfigurada. Em Jesus Cristo nós começamos a ser restaurados, para que um dia sejamos plenamente como o Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo que nós temos na nossa caminhada cristã de santificação. Todos os crentes passarão por isso, e o crente, o pai da fé, Abraão, também passou por todo esse processo. Nós vimos na semana passada, o começo do capítulo 17, se você olhar comigo,
aí é o momento em que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E eu mencionei que Abraão significa pai exaltado. O pai exaltado não tinha um filho sequer, e além disso tinha uma esposa estéril. Deus chama este homem e diz que ele será pai de uma grande nação. Todas as vezes que Abrão escutava o seu nome pai exaltado, ele se lembrava que ele não tinha filhos, mas ele precisava olhar para a promessa de Deus, de que ele seria pai de uma numerosa nação. Mas Abrão vai titubear muitas vezes na fé, e aqui no capítulo 17, Deus vai ratificar a sua aliança com Abrão, vai de novo falar que ele herdará uma grande terra, vai ser pai de uma numerosa nação, e Deus vai anunciar quais são os benefícios de Abrão na aliança. Ele então muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão, mas este homem continua sem filhos. Por vezes Abraão titubeou na fé, como nós vimos, e tenta dar uma ajuda aí no plano de Deus. Bom, se eu vou ser pai de uma grande nação, eu tenho aqui um escravo, Eliezer. Já que eu não tenho filhos, Eliezer será o meu herdeiro. E Deus então vai dizer que não é Eliezer, mas um filho que procederá dele. O problema é que o tempo passa e Deus não dá o filho que este homem espera. A sua esposa então vem com a ideia de dizer, então vamos ajudar para que as coisas aconteçam. Pega aqui a minha serva, tenha um filho com a minha serva, e então você vai ter o filho que Deus havia prometido. E nasce então Ismael. É isso que está acontecendo no contexto aqui do capítulo 17. Após o nascimento de Ismael, Deus ratifica essas promessas, essa aliança. E quando ele anuncia os benefícios, veja, olhe para o texto aí. Na semana passada eu fui até o versículo 8, somente quando Deus anuncia o que ele faria de benefício a Abraão. E eu mencionei que a partir do verso 9 estão as obrigações de Abraão na aliança. Lá no versículo de número 4, Deus tinha dito: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Agora no versículo 9, ele vai dizer: quanto a você, Abraão, e vai mostrar o que Abraão deveria fazer. E o que Deus vai dizer aqui do versículo 9 até o verso de número 14, é que todos aqueles que nascessem no lar de Abraão, ou num lar pactual, deveriam receber o sinal e selo da aliança, que era a circuncisão. A aliança de Deus era marcada por essa circuncisão, era o sinal do pacto de Deus com aquele povo. E Deus então fala a respeito disso, mostrando que mais do que um sinal visível, que era a retirada do prepúcio do menino com 8 dias, era necessário que o homem se purificasse espiritualmente. Não bastava simplesmente nascer no povo de Deus, era preciso observar a lei do Senhor. Era preciso atentar à palavra de Deus. Tudo isso está aí do verso 9 até o verso de número 14. E nos versículos aqui 15 em diante, que foram os que nós lemos, Deus vai mostrar aqui, ou a palavra vai mostrar, como que Abraão foi da incredulidade à obediência. Isso nos chama muita atenção. Abraão é o pai da fé. É assim que ele vai ser retratado no Novo Testamento. Mas o pai da fé, muitas vezes titubeou, muitas vezes duvidou, muitas vezes pecou por não confiar na palavra de Deus. E aqui este homem vai ser levado de uma incredulidade até a obediência. Como que isso aconteceu? Olha aí para o texto e você vai ver que nos versículos 15 e 16... Deus vai repetir mais uma vez a promessa referente ao filho. Veja só. Disse também Deus a Abraão, logo depois que ele terminou de falar da circuncisão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela.
Primeira coisa que começa a acontecer aqui no versículo de número 15 é Deus mudando o nome de Sarai para Sara. E alguns comentaristas bíblicos têm entendido aqui que não há mudança no significado do nome. Quando Deus mudou o nome de Abrão, Ele mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Mas Sara e Sarai teriam o mesmo significado. O nome significa princesa. Mas a mudança na escrita, na grafia do nome, marca uma nova situação na vida dela. Apesar de o nome, o significado não ter sido mudado, a vida dela seria modificada por causa da promessa de Deus. Dela procederiam reis, dela procederiam nações. E é por isso então que Deus vai dizer a ela, eu vou chamar Sara. E no verso 16, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Por que esse texto aqui, esse versículo é importante dentro dessa narrativa? Porque veja, Abraão, o pai da fé, está o tempo todo titubeando. Por vezes ele não acredita. E Deus está olhando para essa mulher agora, idosa, e dizendo, chame a sua mulher Sarai de Sara, e dessa mulher estéril, dessa mulher idosa, dessa mulher que não pode dar luz, eu vou te dar um filho. É por meio dela que eu vou cumprir então a minha promessa. O Senhor então abençoaria Sara, concedendo a ela condições de gerar uma criança de forma milagrosa. E Deus mais uma vez ratifica aqui o que ele havia dito. Ele afirma que dela procederiam reis e nações. Está aí no versículo de número 16, abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Volta aí no versículo 6, e veja se não é a mesma coisa que está sendo dita a Abraão lá naquela ocasião. Depois que ele muda o nome de Abraão, no verso 5, no verso 6 ele diz, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. É a mesma sequência. Ele muda o nome de Abraão e fala da promessa dos reis que procederão dele. Ele muda o nome de Sara e fala dos reis que procederão dela. Deus está enfatizando uma promessa. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, mantenha os seus olhos fitos naquilo que eu disse. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. E isso, mais uma vez. Sabe o que é interessante aqui? Você já reparou como que Deus constantemente tem que relembrar o seu povo, as suas promessas? Deus é bastante longânimo. Deus é paciente. Deus instrui o seu povo peca, Ele instrui novamente, o seu povo peca, Ele relembra as promessas, o seu povo peca, tal qual um pai que está educando o filho, e que constantemente tem que lembrar as mesmas coisas. Diga para mim, você que tem filho pequeno como eu, se não é assim. E tem vezes que você perde a paciência e fala, não é possível, que mais uma vez eu vou ter que falar isso. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso aí? As crianças que estão aqui já ouviram os pais falando isso, certo? Quantas vezes você não aprende? O problema é que nós somos diferentes de Deus. Nós nos iramos, nós ficamos com raiva, nós queremos que os nossos filhos aprendam muito rapidamente. É lógico que essa nossa prece, essa nossa ira não perdoa os nossos filhos, eles devem de fato dar ouvidos, mas nós precisamos lembrar que Deus está constantemente nos lembrando de coisas que nós já sabemos. E por mais que saibamos, fazemos o contrário. Eu tenho um amigo que me ligou uma vez, ele estava com algumas dificuldades, alguns problemas, e falou assim, Milton, estou passando por isso, pastor também.
Me fala aí tudo que eu já sei. Eu achei interessantíssimo isso. Repete para mim tudo que eu já sei. Porque é assim a nossa vida. Nós temos a Bíblia, nós temos as promessas de Deus, e nós teimamos em tirar os olhos daquilo que Deus diz, e Deus mais uma vez relembra. Mantenha os olhos na minha promessa, Abraão. E para nós, mantenha os olhos na minha promessa. Deus está nos conduzindo para uma nova terra, da mesma forma que Abraão, com seu povo, teve uma promessa de uma nova terra. E nessa nossa caminhada, Deus estará constantemente lembrando a nós, seu povo, daquilo que Ele diz, para que o nosso coração seja instruído com a palavra, para que a palavra possa ficar gravada no nosso coração, e venhamos então a ter uma vida piedosa diante dEle. Deus é extremamente paciente com seus filhos, e Ele os ajuda em sua incredulidade, e Ele os ajuda em suas limitações. Lembrar das promessas de Deus é o que nos ajuda na nossa caminhada. Parece que nós temos uma memória muito volátil, rápido nós esquecemos. Talvez seja por isso que alguns versículos bíblicos enfatizam isso. Eu gosto muito, por exemplo, de Lamentações. Lamentações tem um texto que todos lembram, que é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Poucos lembram o versículo que vem antes desse. E o contexto é bastante interessante, porque Jeremias está percebendo o cativeiro, ele sabe da culpa do povo, ele sabe que o povo merece ser castigado, ele sabe que se Deus não for misericordioso, não vai sobrar nada, e em determinado momento ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está ruim, está complicado, o cativeiro vem, eu preciso de esperança. De onde vem a minha esperança? Eu preciso trazer à memória: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele lembra a si mesmo. Eu já disse várias vezes aqui que os salmos que eu mais gosto são aqueles em que o salmista conversa consigo mesmo, dizendo: minha alma, por que você está abatida? Ele está se lembrando a si mesmo quem é o Deus a quem ele serve, quais são as suas promessas, como ele pode estar seguro e confiante. Lá na segunda epístola de Pedro, vai lá no segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o contexto lá é bastante importante também, porque Pedro está escrevendo a uma igreja que está sofrendo com a presença de falsos mestres, e estes falsos mestres queriam tirar da mente da igreja o evangelho. Eles estavam ensinando outras coisas, e Pedro então vai tratar de vários assuntos aqui. No capítulo 3, verso 1, ele vai dizer o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro está dizendo: eu preciso lembrar de novo para vocês. É a segunda carta. Nas duas cartas eu quero lembrar vocês de algo. Ele está lembrando aqui de algumas coisas que os crentes já sabiam e que os falsos mestres estavam colocando de lado. Por exemplo, Jesus Cristo voltará. E os falsos mestres diziam: não, ele não volta mais. Pedro vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Lembrem-se disso. Vocês já sabem, vocês precisam lembrar. A memória de vocês deve ser revigorada, porque quando nós esquecemos, irmãos, da palavra, da promessa, nós começamos a desviar o nosso caminho. Nós começamos a andar pelos caminhos que satisfazem o nosso coração, os nossos desejos, ao invés de fazer aquilo que Deus espera e ordena a nós. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer: eu quero lembrar o evangelho.
E o tempo todo você vai ver essa ênfase na Escritura de lembrança. Deus está fazendo isso o tempo todo com você. Deus fez isso com Abraão. Mas muitas vezes, nós também, como Abraão, caímos nos mesmos erros. Veja o que está acontecendo. Deus repete a sua promessa. Abraão, dessa mulher aí, dessa mulher estéril, dessa mulher idosa, eu vou te dar um filho. O que acontece depois disso? O que você faria ao ouvir de Deus a promessa? Veja os versículos 17 e 18. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Não é interessante? O nosso pai da fé. Você sabe o que mais me chama a atenção aqui nos versos? São atitudes totalmente antagônicas aqui. Quando Deus termina de falar com ele, veja o que o texto diz: Abraão se prostrou, rosto em terra, e você espera, ele vai adorar a Deus, e duvida. Ele se prostra. Quando você pensa numa atitude piedosa, ele ri. E a ideia do texto aqui é que o riso foi um riso irônico. Um dos sentidos aqui dessa palavra rir que aparece aqui é caçoar. Abraão foi irônico, e as palavras, as expressões que se seguem confirmam essa ironia. Veja o que ele diz: a um homem de 100 anos, o Senhor vai fazer nascer filho, o Senhor vai dar um filho. Que negócio é esse? Passou, acabou. Sara, estéril, ela vai dar à luz com 90 anos. Ele está rindo, ele não acredita no que Deus está dizendo a ele. Ele põe em dúvida a palavra de Deus e a promessa de Deus. E a última expressão de incredulidade está então no verso 18. Disse Abraão a Deus, ele é ainda mais ousado, dizendo: tomara viva Ismael diante de ti. Ou em outras palavras, se o Senhor não mantiver a vida de Ismael, não tem mais jeito. A esperança do Senhor é Ismael. É isso que ele está dizendo. Perceba a incredulidade de Abraão. Eu não sei você, mas eu me vejo muito aqui, em muitos momentos. Nós sabemos, e às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e falamos se esse povo era ruim, né? Como é que um povo pode ver cair pão do céu e depois reclamar com Deus? Como é que um povo pode ver o mar abrir, passar a pé enxuto e depois ficar reclamando? Mas vez por outra, nós que temos um privilégio maior do que aquele povo do deserto, porque eles viram milagres, nós temos toda a revelação de Deus. Nós conhecemos muito mais a respeito de Deus e do caráter de Deus e do plano de Deus do que aquele povo. E nós fazemos as mesmas coisas. Nos portamos de forma incrédula muitas vezes. E aí na primeira leitura que você faz, você olha para Abraão e fala assim: como é que é possível isso? Um homem que está ouvindo de Deus, que Deus vai dar um filho, dizer a Deus assim: tem jeito não, Deus, se Ismael não viver, acabou, eu já tenho 100 anos, Sara já tem 90. O Senhor deve estar brincando com a gente. E muitas vezes nós agimos exatamente como Abraão, na forma como nós lidamos na aparência e naquilo que está no nosso coração. Porque, como eu disse, Abraão se prostra, e o que você espera depois dele se prostrar? Humildade, piedade, incredulidade. E por vezes, irmãos, externamente nós demonstramos confiança. Você crê em Deus? É lógico que eu creio em Deus, sou crente. Crentes não gostam de demonstrar fragilidade.
Crentes não gostam de confessar incredulidade. E se alguém falar, você não confia tanto em Deus assim não, você briga. Que negócio é esse? Eu vou à igreja todo domingo, toda quarta, dou meu dízimo, sou fiel. Como é que você está dizendo que eu não confio em Deus? Nós achamos ruim muitas vezes. E essa aparência externa, essa confissão externa, muitas vezes é negada por aquilo que nós fazemos, ao duvidar das promessas de Deus. Você crê naquilo que a Bíblia diz a respeito de casamento? Creio. Você crê que você precisa casar com alguém cristão? Creio. Mas só vai tentar arrumar namorada em lugar onde não tem crente. Você pode falar 1000 vezes que você crê que o casamento tem que ser entre 2 crentes, mas a sua atitude de ir procurar alguém fora do âmbito cristão mostra que lá no fundo você não acha que é assim não. E isso é terrível, quando nós falamos e agimos de forma contrária. Não, eu confio em Deus, mas eu vivo ansioso. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, mas qualquer coisa que acontece, eu já começo a sofrer, eu já começo a fazer plano, eu já começo a fazer os diálogos aqui na minha mente, né? Principalmente se for o chefe chamando. Olha, ele vai dizer isso, eu vou ter que falar isso, o que aconteceu, E eu estou dizendo, não, eu confio em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Ficamos ansiosos em demasia. Ficamos ansiosos em relação ao trabalho, aos filhos. E meus filhos? Não, eu confio. Eu até batizei os meus filhos. Eu confio que eles estão inseridos no pacto. Mas eu fico o tempo todo angustiado em relação aos meus filhos, em relação aos estudos, à família. Buscamos o sustento por nossas próprias forças. Você quer ver um dos lugares mais interessantes onde você percebe isso? Dia do Senhor. Dia do Senhor, verão, capixaba. Há crentes trabalhando, ao invés de adorar a Deus. Porque é verão, né? É aqui que dá o dinheiro. Mas o nosso sustento depende do verão. O nosso sustento depende de um dia a mais da semana. Ah, mas se eu não abrir o meu negócio no domingo, não vai dar certo. Não. Há algumas coisas que eu acho extraordinárias lá no Antigo Testamento. Uma delas é quando Deus fala para o povo assim: o melhor do seu rebanho é meu. Quem já viu um pouco de criação, sabe que o melhor do rebanho, ele tem que ser cuidado, certo? Poupado, é dali que depende o restante do rebanho. Mas Deus fala assim, não, o melhor do rebanho é meu. E aí o povo pegava o melhor do rebanho, apresentava para Deus. E o que fazia? Queimava. O que está acontecendo? Por que Deus está queimando aquilo ali? Isso é o melhor do rebanho. Eu creio que Deus está dizendo o seguinte: eu não preciso disso aí. Mas a segunda lição, sabe qual é? Você não precisa disso aí. Não é daí que vem o seu sustento. O seu sustento vem de mim. E o 7º dia é Deus dizendo: você não depende de um dia mais de trabalho para o seu sustento. Você depende de mim. Abra mão do seu trabalho. Eu cuido de você. É isso que Jesus diz lá em Mateus, quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas serão acrescentadas. Dedique-se, busque o reino, Deus cuida de você. Mas quando nós lemos o mandamento, não, nós concordamos, a prática, ela é bem distinta dessa. Não, eu acho que Deus é importante mesmo, pastor, mas basta acontecer alguma coisa diferente, aparecer uma visita, aparecer uma festa, domingo eu não vou para a igreja. Mas nós dizemos, não, nós cremos que os 10 mandamentos são palavra de Deus. Inclusive o 4º, lembra-te
do dia de descanso. 6 dias farás toda a tua obra. O 7º é do Senhor. E eu digo que eu creio nisso, mas a minha prática muitas vezes está bem distante disso aí. E nós precisamos mesmo dar atenção a isso, para não ser como Abraão, que se prostra diante de Deus e ri. E diz, não vai rolar. Deus não vai conseguir. Se não for Ismael, Deus, tudo bem, o Senhor me sustenta, mas eu preciso trabalhar, abrir o meu negócio no domingo. Eu preciso aproveitar o verão todos os dias. Isso é se prostrar e rir, dizendo, o Senhor não consegue me sustentar. Muitas vezes nós vamos nos identificar aqui, meus irmãos, com este homem que está buscando fazer as coisas da sua forma e duvida daquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos ter atitudes coerentes com a fé que nós professamos. Nós não podemos nos igualar a fariseus, que sabiam na ponta da língua tudo aquilo que a religião dizia, mas que vivia de forma totalmente oposta. Porque o testemunho de Cristo e do Evangelho depende da forma como nós vivemos de fato o Evangelho. O que você tem aqui então, Deus ratificando as promessas, Abraão mais uma vez fraquejando na fé, mas a história não acabou. O que acontece depois disso? Deus repreende e consola a Abraão. Como eu disse, Deus é paciente, Deus é longânimo. Veja os versos 19 a 22. Deus lhe respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Após a manifestação de incredulidade do patriarca, do nosso pai da fé, dizendo, Senhor, tem jeito não, eu já tenho 100 anos, minha esposa já tem 90, é bom que Ismael viva diante do Senhor. Depois de tudo isso, Deus vai tratar Abraão. Primeira coisa que Deus faz, Ele repreende. Deus é longânimo, mas Deus repreende os seus filhos. Nós gostamos dessa primeira parte, né? A longanimidade de Deus. Mas nós esquecemos que Deus também repreende e corrige a quem Ele ama. Como é que você percebe a repreensão? Deus fala de forma dura aqui para Abraão, no versículo 19. Veja a resposta. De fato, ou certamente, a tua mulher vai te dar um filho. Deus está dizendo, Abraão, eu estou dizendo e eu estou garantindo. Não duvide de mim. E a tua mulher vai ser uma expressão que vai ser repetida aqui algumas vezes. Sara, tua mulher. Para ficar bem claro de quem era o filho. Deus está repreendendo Abraão. E ele então censura o riso de Abraão de uma forma bastante interessante. Veja lá. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Você conhece algum Isaque? O que significa Isaque? Ele ri, ou ele riu. Sabe Abraão, aquele que toda vez que ouvia o seu nome, Pai exaltado, quantos filhos você tem? Tinha que lembrar que Deus tinha prometido uma posteridade para ele, e crer. Pai de uma multidão, quantos filhos você tem? Toda vez que chamava o nome dele, ele tinha que colocar os olhos na promessa. Agora ele vai ter um filho. E todas as vezes que ele dissesse assim, Isaque, vem para dentro, menino. Sabe o que ele ia lembrar? Eu sou um incrédulo.
E o menino está crescendo. Ô Isaac, eu duvidei. O nome que Deus manda colocar no filho é uma lembrança para Abraão: não seja incrédulo. Não ria não. Sou eu que estou fazendo promessas. E Abraão, ao chamar o seu filho Isaque, deveria lembrar que ele colocou Deus numa situação de mentiroso. Porque Deus fez promessa e ele está dizendo: o Senhor não vai cumprir, porque não é possível cumprir. Logo, o Senhor está mentindo. Deus repreende este homem, mas Deus consola esse homem. Como é que Deus consola? Veja lá no versículo, final do versículo 19: estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, sabe, tomara viva Ismael diante de ti. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Apesar de você ser um incrédulo, eu te ouvi. Apesar de você ficar me colocando à prova, eu te ouvi. Quanto a Ismael, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, dele farei uma grande nação, mas a aliança é com Isaque. Deus tem misericórdia de Ismael, o filho da escrava. Deus vai abençoar, nações vão proceder de Ismael, mas Deus está dizendo: a aliança é do jeito que eu quero, a aliança é do jeito que eu estabeleci, e eu não estabeleci com Ismael, a minha aliança é com Isaque. De novo, Paulo em Romanos 9 vai usar exatamente essa história para falar da eleição. Nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas em Isaque será chamada a tua descendência, não é em Ismael. Os filhos de Deus não são os da carne. Ismael era um filho da carne. Os filhos de Deus são os filhos da promessa. A palavra da promessa é essa: por esse tempo verei, daqui a 1 ano, e Sara terá um filho, e você vai colocar o nome dele de Isaque, para você lembrar que você duvidou de mim. Deus repreende, mas Deus consola. A aliança é sobrenatural. A aliança é com a criança nascida por milagre, por providência de Deus. Deus está dizendo: eu não preciso do seu jeitinho, eu não preciso daquilo que você tenta estabelecer, eu não preciso que você tome as rédeas, tenha um filho em desobediência e ache que é por meio desse filho que eu vou cumprir promessa. Eu vou cumprir as minhas promessas por meio do filho que eu vou te dar, e o nome dele será Isaque. Ele promete então abençoar Ismael, consolando, mas reitera: a minha aliança é com Isaque. E 22 diz que, fim desta fala com Abraão, Deus se retirou, elevando-se. E aqui, irmãos, vocês aprendem que precisam louvar ao Deus que nunca nos abandona, porque Ele está repreendendo Abraão, mas Ele não abandona Abraão. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Como é que o escritor de Hebreus vai falar a respeito da disciplina? É para disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não discipline? Mas se estáis sem disciplina ou sem correção, significa que vocês são bastardos. Ismael era bastardo e não filhos. Deus não abandona o seu povo, Deus está com o seu povo. Nós lemos durante a liturgia o Salmo 23, e uma das figuras mais bonitas que eu acho que há no Salmo 23 é a figura do pastor, quando ele diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. E aí então, quando ele fala do vale da sombra da morte, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
E quando você ouve essa expressão, você não pensa em coisa boa, certo? O vale da sombra da morte remete a problema, a tribulação, a tudo isso. O que tem de coisa boa no Salmo, você vê lá no começo. Ele me conduz aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas de descanso. Mas, ainda lá no vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. E o Senhor me consola. Como é que é o consolo do Salmo 23? A tua vara e o teu cajado. Vara e cajado, instrumentos distintos do pastor. Cajado é aquele que parece um guarda-chuva, certo? Sabe para que serve? Para pegar o pescocinho da ovelha e conduzir a ovelha para cá. Ó. Vem para cá, bichinha. Pega ela para cá. Sabe para que serve a vara quando ele vira? Porque às vezes ele tenta pegar a ovelha com cuidado assim e trazer, e ela é teimosa. Dá um pastor, dá uma viradinha e ó, na cabeça. E aí a ovelha vem. Mas ambos, vara e cajado, são consolo. É por isso que a Bíblia diz que você não precisa e não deve temer a disciplina do Senhor, porque Ele corrige a quem Ele ama. É por isso que o salmista diz: a vara é consolo, o cajado é consolo. Deus trata com o seu povo, Deus nos repreende quando nós pecamos, mas Deus nos consola, nos relembra das suas promessas. Mas esse texto aqui, esta parte do texto aponta de forma maravilhosa para o Redentor, porque o filho da promessa vai nascer de um milagre. Uma mulher que não pode ter filhos, vai ter filhos, milagrosamente. E uma mulher que não tem relacionamento com homem algum, terá um filho. Aquele que é o Redentor das nossas almas. Aquele que nasce de forma milagrosa, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para viver integralmente a lei do Senhor, para morrer no lugar daqueles que são os eleitos de Deus e que colocarão a sua confiança no Salvador Jesus Cristo. A salvação não depende de nós e de como naturalmente nós vamos conseguir isso, mas como sobrenaturalmente Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei, eu e você que cremos em Jesus Cristo, e que agora não estamos mais sob essa maldição, maldição que recaiu sobre o nosso Redentor, sobre o Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus que redime o povo, nasce semelhantemente a Isaac, por um milagre de Deus, e ambos os casos demonstram que a obra de Deus é feita exclusivamente por Ele, e nós dependemos dEle. Então, da mesma forma que Abraão tinha que olhar para a promessa de um filho, olhe para a promessa de Deus de salvar a sua vida por meio de Jesus Cristo. Não, mas eu já olhei, pastor, eu já creio em Jesus Cristo. Sim, lembra como que Paulo diz? Mantenha os olhos bem firmados, deixe as coisas que para trás ficam e olhe para o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos dele, porque quando nós tiramos a semelhança de Abraão, nós andamos por caminhos tortuosos, nós tomamos as nossas próprias decisões, que sempre estarão de acordo com o nosso coração, que muitas vezes nos enganam. O nascimento de Isaac dependia de Deus, o novo nascimento depende exclusivamente de Deus. Você já nasceu de novo? Louve a Deus por isso. Mantenha os olhos no seu Redentor. Por último, o que você vê no desfecho dessa história? O incrédulo Abraão obedece a Deus. Verso 23 a 27, veja lá. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa,
E a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. E aqui você tem então o clímax de toda essa cena. Abraão começa incrédulo, duvidando de Deus, ele é repreendido, ele é consolado pelo Senhor, e agora ele vai obedecer a ordem. Qual ordem? A ordem de aplicar o sinal do pacto na sua descendência. Essa ordem está, como eu disse, no verso 9 até o verso de número 14. Eu vou ler aqui agora integralmente para que você acompanhe. Veja lá. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. E aqui acontece algo bastante interessante, porque lembra que Abraão tinha falado para Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Logo depois de Deus falar isso aqui: Abraão, eu tenho a minha aliança com você, o sinal da minha aliança é esse, e vai nascer um filho para você, Isaque. Não, tomara que Ismael viva. Até então, a ordem de Deus da circuncisão não foi aplicada, porque o diálogo seguiu. Tomara viva Ismael diante de ti. A esperança de Abraão está em Ismael. Agora ele é tratado, Deus diz que a sua aliança será em Isaque, mas Ismael é o primeiro a receber o sinal do pacto. E você tem uma lição importantíssima aqui. A salvação não depende de você nascer numa família que está inserida no pacto. A salvação depende da eleição de Deus antes da fundação do mundo. É por isso que judeus nascidos dentro do pacto são rejeitados por Deus, e Paulo vai dizer: nem todos os de Israel são de fato israelitas. O pacto garante que aqueles que estão debaixo de uma família onde o pai crê no Senhor e por isso leva os seus filhos à circuncisão, no caso deles, e no nosso caso ao batismo infantil. O pacto aponta para o privilégio que crianças nascidas na igreja, no povo de Deus, têm de ouvir a palavra, mas elas precisam fazer o que Deus diz aqui, no mesmo texto em que a circuncisão é estabelecida: cumprir ou guardar a palavra de Deus. É por isso que batismo infantil não é garantia de salvação, da mesma forma que circuncisão não era garantia de salvação. Muitos dizem: por que vocês batizam então? Porque Deus disse para fazê-lo. Deus mandou circuncidar e Ismael foi circuncidado logo depois de Deus tê-lo rejeitado. Por que ele foi então circuncidado? Porque ele estava debaixo dos cuidados de Abraão. Não só ele e todos os escravos comprados. Era escravo, era circuncidado. Mas e a fé? A fé vinha pelo ouvir, pelo crer na palavra de Deus. Daí você entender as expressões que há no Antigo Testamento: circuncidai o vosso coração. A circuncisão externa, sem a circuncisão do coração, só serve para uma coisa:
condenação. Lembrança do privilégio que se teve de nascer numa família cristã e ter rejeitado o Senhor. Talvez uma lembrança parecida com aquela de Abraão, quando dizia: Isaque, vem para cá. Lembrança de sua incredulidade. Porque judeus, quando olhavam para os seus corpos despidos e viam a marca da circuncisão, eram constantemente lembrados de que tiveram a bênção de nascer num lar pactual, mas rejeitaram o Salvador. Assim é com os nossos filhos. É por isso que nós não batizamos e largamos de lado achando: vai ser salvo, nasceu presbiteriano, glória a Deus. Não, instrua. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás o tempo todo. Os nossos filhos precisam ser instruídos na palavra, porque a fé vai ser também despertada por meio da palavra. É por meio da palavra que o Espírito opera na vida dos crentes. Não é simplesmente batizar, no caso deles aqui circuncidar e largar de lado. Nós temos responsabilidades. Então Abraão é repreendido, é tratado, e agora ele obedece a ordem. É para circuncidar, vem cá. Ele circuncida todo mundo, e ele também se submete ao mesmo rito. Circuncisão que marca a entrada no povo da aliança, mas que aponta para a necessidade de uma purificação que só é possível por meio de Deus, pelo lavar regenerador do Espírito do Senhor, pelo qual nós devemos clamar quando nós apresentamos os nossos filhos diante do Senhor. Abraão obedece a Deus. No final da história, ele aplica o sinal da aliança por obediência, mesmo sabendo que aquele menino não é do pacto, não é o da promessa. Percebem como foi o envolvimento ou o desenvolvimento da história? O Senhor espera de nós a mesma atitude, obediência aos seus preceitos. Mesmo sendo nós muitas vezes incrédulos, mesmo muitas vezes duvidando, nós somos tratados, nós somos corrigidos, e a correção, ela serve para uma coisa: restaurar-nos, para que caminhemos novamente com o Senhor em santidade de vida. É por isso que Deus nos trata dessa forma. Leve a sério o fato de você ter levado os seus filhos ao batismo. Você que ainda tem filhos pequenos, gaste tempo com eles, instrua-os, fale do Evangelho, fale do Redentor Jesus Cristo. Busque forças no Senhor, busque o poder do Espírito Santo para servir você de testemunha para os seus filhos, para que eles vejam em você coerência com aquilo que você diz, para que não sejam eles os primeiros a ver a contradição entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, porque os nossos filhos reparam muito bem isso. Eles reparam as nossas declarações de fé, e eles reparam a forma como nós lidamos em casa. Então, se o filho vê o pai pregando na igreja, falando que o marido deve amar a esposa, e vê o mesmo pai maltratando a mãe em casa, isso vai ser detectado. Não vale aquela máxima de faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Deus não espera isso de nós. Deus espera coerência na forma como nós agimos. O que você tem aqui nesse texto? Você tem aqui como Deus levou Abraão da incredulidade à obediência, porque foi Deus quem fez toda essa obra. Como é que Deus fez isso? Primeiro, Deus relembrou a Abraão promessas. Deus verificou a incredulidade de Abraão. Deus repreendeu Abraão e o consolou. E isso faz com que Abraão volte a ser obediente. A partir daí ele só obedece? Não, ele vai mais uma vez titubear. Mas como eu citei na semana passada, um dos momentos mais marcantes vai ser quando Deus pegar esse menino,
que se chama Ele riu, e vai dizer: Abraão, pegue esse menino aí, Isaque, pegue-o. Ele riu, lembrando Abraão da incredulidade dele, e ofereça em holocausto. E Abraão, não mais incrédulo, pega e leva, e está prestes a sacrificar o seu filho, porque ele crê que das cinzas Deus pode trazer de volta aquele que é o filho da promessa. Abraão é obediente. Você precisa ser obediente, mas para isso você precisa rogar dia a dia ao Senhor que o mantenha focado em suas promessas. Você não precisa simplesmente imitar Abraão, mas crer naquele em quem Abraão creu, naquele que viria para a redenção do povo. Porque lembre que essa promessa que Abraão recebe é uma promessa que vem desde o capítulo 3 de Gênesis. Virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. É por isso então que Paulo vai dizer que Abraão foi justificado por fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Você vai poder relembrar as promessas de Deus e ser obediente à medida em que você se agarrar àquele que procedeu de Abraão, ao grande rei que procedeu de Abraão. Porque esse grande rei, quando instruiu os seus discípulos, no capítulo 15 de João, foi bem categórico: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos estar unidos a Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito de Cristo. E quando nós buscarmos ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, nós vamos nos portar de forma obediente, nós vamos ser menos incrédulos, nós vamos abrir mão dos nossos desejos, nós vamos abrir mão da nossa própria vida, sabendo que há uma vida muito maior que nos espera. Mas somente se os nossos olhos estiverem fitos em Jesus Cristo, o Salvador.